Briga por play-in. Vamos lá, eu coloquei então o Pelicans, com expectativa renovada ano após ano que o Zion vai jogar. Lakers, Atlanta Hawks, que foi uma decepção, depois daquela ótima temporada não aconteceu nada, né? Então vamos ver se nessa consegue crescer. O Portland, Washington Wizards, Hornets e o Orlando Magic, né? Acho que vão 4 pro play-in. 8, né? 4 de cada lado. 4 de cada, 8 em cada. Mas aí é que tá, né? É um a gente problema, poderia até ter estipulado 8. Mas esse play-in aí não quer dizer que o time vai chegar só até o play-in. Algum pode chegar e passar, entendeu? Então por isso uma estimativa, um objetivo. Ó. O objetivo é chegar no play-in. Então, se você passar, é lucro. Né? Então fiquei com esses aí. André Luiz Fantato, diga os seus. Vamos lá. Os meus, então, são Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers, New York Knicks, Charlotte Hornets, Wizards, assim como todo mundo, e o nosso querido San Antonio Spurs de Greg Popovich, que o Fábio tanto ama. Atlanta Hawks, Hornets, Magic, Portland, Washington Wizards, Pistons, Jazz e Spurs. O Spurs eu poderia até ter colocado no tank, mas é um time chato e organizado o suficiente para poder chegar pelo menos no play-in. É isso. O Magic que eu tinha falado, né, por causa do calouro. Atlanta Hawks e Hornets são times que têm uma certa potência, mas não vão muito além disso. Eu estou me estendendo porque era para o Renan estar falando agora. E o Jazz porque é aquilo que eu falei também. Ainda tem alguma reserva de repente aí, se conseguir manter os caras que ficaram, para poder pelo menos chegar no play-in. Bom, eu fui de Hawks, Hornets, Magic, Portland, Washington Wizards, New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs. O San Antonio tem a mesma opinião do Fábio. Eu acho que o Popovich não vai aguentar essa sequência tão ruim. Não vai brigar por muita coisa. Sim. Né? Mas pelo play-in, eu acho que consegue chegar assim. Na última temporada eles ficaram muito próximos, né? Exato. Do play-in. Eu fiz umas anotações pra gente discutir essa parte aí também, embora pequenas. Eu acho que o Blazers se reforça, né, com a volta de Damian Lillard, um dos melhores armadores aí da liga também. Esse sim a nível All-Star. E a chegada de Gary Payton Jr., The Second? Não, Jr., The Second. Jr. e The Second é a mesma coisa, né? Eu não sei o que tem no RG dele lá. Não é a mesma coisa. Eu falo, não é a mesma coisa. Não, mas ele é Gary Payton Jr. Pedro não era Júnior, era segundo. No registro. Então é Júnior. Quê? Dom Pedro era segundo, não era Júnior. É verdade. Não era falar. Não era Desculpa, Dom Pedro. Não era Sandy segundo. Entendeu? Pô. Não era Sandy segundo, era Sandy Não Júnior. era Sandy em segundo, era Sandy e Júnior. Ai, meu Deus do céu. O Gary Payton ferrou meu raciocínio. Gary Payton the second, então, e Jeremy Grant, porque o Jeremy Grant ele saiu do Detroit Pistons, foi pro Portland Trail Blazers, é um jogador que muito time quer, porque é um ala muito forte, muito atlético, que marca no perímetro bem e mete bola de 3. Então é o jogador que todo time quer. Mas o Lakers queria o Jeremy Grant, mas não conseguiu. Porque, enfim. O Spurs eu tenho as mesmas ressalvas de vocês, que o Greg Popovich, cara, não vai aceitar tancar, exatamente. E, cara, o Knicks é o que eu falei lá no anterior, né? O Hornets eu acho que ainda falta alguma coisa, não vejo esse time avançando muito. Sim. E o Lakers, cara, embora vocês tenham colocado mais acima, Fábio e Renan, mas eu e Anderson fomos naquela mesmice de que vai ser uma temporada igual à temporada passada. Viu? É bom a expectativa lá embaixo, né? Como é uma frase do Miguel, cara, fala que eu vou lembrar a frase, que é sempre muito difícil. Não, o que eu ia falar do Lakers é exatamente isso. Eu imagino o Lakers um pouco mais acima, mas é naquela assim, aquela linhazinha bem fininha entre o play-in e os playoffs direto. Eu não consigo ver o Lakers muito acima sólido, disso. Né? Em quarto, terceiro, também não. Vai ficar nessa... Eu acho que o salto defensivo do Lakers vai ser grande nessa temporada, por ter jogadores mais jovens, jogadores, né? Patrick Beverley, que eu diga, né? Porque é uma carniça. Patrick Beverley... Mas ofensivamente é muito estático ainda. O LeBron, Davis, né? O LeBron já mais velho, o Davis com problemas graves de lesão. Pois é. Enfim. E o Washington Wizards, cara, que todo mundo colocou aí, mas o Bradley Beal sozinho, o Caldwell Pope saiu, que particularmente é um jogador que me agradava, né? Ele defende saiu, bem. Saiu, o Caldwell Pope foi pro
Denver Nuggets. Mas eu acho que é um... Denver Nuggets. Mas eu Jogador acho- interessante pro Ainda bem que eu Denver coloquei Nuggets. a opinião que eu coloquei. Mas eu velho. acho que Não lembrava o- dessa, não O sabia. nome mais exótico da NBA, Kentavious Caldwell-Pope. Sensacional. Cara, mas eu acho que é... Deus. O Wizards, a gente considera, justamente por ter o Bradley Beal lá, a gente considera ele um pouco mais acima, porque é um lado da liga que a gente sempre tratou como um lado mais fraco. Sim, sim. Hoje Isso. tá reforçado, tá, mas são ali os 6 primeiros times, digamos assim. Dali pra trás a coisa ainda é muito embolada. Por isso que, por exemplo, eu consigo imaginar o Magic brigando pelo play-in, por mais que seja um time. Sim. E o Porzingis a gente não pode contar, né? O Porzingis é pior que o Anthony dá, Davis de não lesão. dá, Kyle não dá. Kuzma, jogou bem no Wizards, mas também... Mas desfila melhor do que O joga. Wizards começou a temporada em primeiro disparado no leste. Não sei se vocês vão Eu lembrar, lembro. depois ele caiu Lembro. drasticamente. Vertiginosamente. É verdade. E tinha mais uma observação que eu queria fazer. O Anderson botou o New Orleans ali, interessante. Vamos puxar esse comentário do Vinícius aí, ele tá falando sobre Cadê? Deixa eu o ver. Hawks ser É tanto final olhar de aqui, ó. conferência. Depois tem que ler a conta do Bamba pro Fabião. Pois Ele colocou o valor aí? Não, mas ele falou o que Falou foi. os itens. O Vinícius Mas colocou Hawks é final de conferência. Rapaz. Eu vou falar do Hawks daqui a pouquinho. Se vocês É. colocaram Hawks aí, eu não coloquei. O que Vocês eu podem falo do falar. Hawks é o seguinte, a gente tá imaginando o play-in mais ou menos aí de 8 times, 4 de cada lado. Então a gente pode considerar do 6º ao 10º, certo? Eu vejo o... Do 7º ao 10º. Do né? 7º ao 10º. Oitavo, não, Isso mesmo. Eu vejo o Hawks exatamente nessa mesma linha que eu comentei do Lakers. Tá um pouco para lá, um pouco para cá. Eu puxo ele um pouco mais para cá pro play-in por ter tido uma temporada muito inconsistente, né? Sim. O histórico recente é inconsistente, mas que o time é um time legal. Sim, Isso, sim. pô, Trae Young, eu fui crucificado por ter colocado Trae Young entre os 4 melhores armadores da liga e não ter colocado o Luka Doncic, por exemplo. Então, a gente tem que considerar essas coisas. Mas, não que eu tô achando que o Hawks vai ser o 10º colocado, por exemplo, mas eu acho que tá muito ali nessa linha. Eu já vou esticar então aqui, pra não falar na próxima, que Sim. eu botei o Hawks na próxima, que é semis ou finais de você colocou? conferência. Eu acho que a adição do DeJounte Murray é um ponto de mudança, principalmente do lado defensivo. É onde peca, né? Porque o lado defensivo do Rockets, principalmente no perímetro, era muito fraco. Com o Trae Young, e do Hawks com Como o é que Trae Young defende? e DeAndre Hunter e quem é que fosse. O DeJounte Murray é um cara que, além de conduzir muito bem a bola, de ser Que o veio do armador, Spurs, né? veio do Spurs. Ele vai ajudar muito nessa questão de defender o perímetro, que era onde o certeza. Hawks tinha muito problema. Porque o garrafão do Hawks é um pouco reforçado, né? Com Capelá, com Collins. Falaram que o Collins ia ser trocado, mas ainda Agora nada. não saiu nada. Enfim. Então eu penso isso. Acho que um problema que eles tinham muito grave vai melhorar, né? E o Nate McMillan é um grande treinador defensivo, Sim. principalmente. Então, completando aí a questão do Hawks. Quer falar, Fábio, do Hawks? Não, eu acho que o Hawks, assim, ele perdeu o bonde, né? Eu acho que Sim. quando devia ter dado a sequência do trabalho que tinha feito na temporada retrasada, perdeu um pouco. Então eu não sei como é que o time vai conseguir se ajeitar de novo para poder... Com esse reforço, eu tinha esquecido desse reforço. Mas eu acho que é um time que, como perdeu o elan, vamos falar assim, então pode ser que ele não vai conseguir engrenar novamente. Não. Da Peraí, mesma peraí, forma pera, que eu pera. expliquei o que é tanque, explica pra galera o que é elan. Olha pra câmera. É a liga, é sabe? Isso aí. A ligação entre fios, Caramba. entre fibras, entre... É tipo entendeu? o gap. E gap é o espaço, né? Deixou, né, perdeu o elan e criou o gap. Sacou? Exato. E... Bom, né? E aí é por isso que eu acho que o Atlanta vai ficar nessa situação. E do resto é aquilo que eu tinha falado mesmo, eu tinha falado bastante. E o Jazz eu tenho. Acho que se mantiver, né? Os jogadores que estão lá ainda pode. É. E o Detroit por calouros. Tem os calouros interessantes, segundanista, né? Exato. E o Spurs, ele perde muito também. Eu coloquei ele no play-in, o Fábio, o Renan, menos o Anderson, com a saída do Murray, né? Porque ele que segurou um pouco também. claro. Tem essa também. Óbvio que o Popovich faz um ótimo trabalho, sempre fez, mas tem essa também, né? E do Hawks, cara, é melhor você abaixar a expectativa do que a esperança ser esmorecida, né? Essa é a frase que eu tava tentando lembrar. Você diminui a expectativa do time que você Sim. estava criando, porque Claro. na temporada retrasada foi para a final de conferência. Depois a gente esperava uma temporada excelente. Uma sequência. Não deu certo. Não aconteceu. Então, eu acho que eu não conseguiria colocar um pouco mais acima dessa vez. Então vamos baixar de novo a casinha, vamos dar alguns passos para trás, porque é aquilo.
A prateleira é para chegar no play-in. Chegou, beleza. Se passar é bônus, se Exato. passar é algo Exato. interessante.